Olá, sou a Aline, aluna concluinte do Profmart na Universidade Federal de Uberlândia em 2021, e nessa oportunidade falaremos um pouquinho sobre o nosso estudo acerca da dimensão fractal. Nossos objetivos foram estudar o cálculo da dimensão fractal pelo método Box Counting e apresentar uma proposta de abordagem intuitiva do tema para alunos dos anos finais do ensino fundamental. Vimos que fractais são formas constituídas por processos recursivos que admitem característica de autossimilaridade, que consiste no fato de um recorte da forma apresentar semelhança com sua estrutura total, complexidade infinita advinda pelo processo recursivo e dimensão fractal própria, que pode assumir valores não inteiros, diferente do que ocorre com o valor da dimensão quando pensado em geometria euclidiana. Estão presentes em diferentes campos do conhecimento, desde processos gráficos gerados em recursos computacionais, representação de elementos do meio ambiente e fractais geométricos obtidos de forma relativamente simples, em que todas contemplam as características comentadas. Veremos ao longo do trabalho que a curva de Koch, um fractal geométrico em que um processo recursivo é aplicado a cada linha geradora do fractal inicial, para um número grande de iterações, não ocupa o espaço de uma linha e nem de um plano no espaço, obtendo então dimensão entre 1 e 2. A dimensão fractal está relacionada ao grau de irregularidade de ocupação do fractal no espaço em que está inserido, sendo quanto maior a dimensão, mais irregular o fractal. Para tal, vamos definir a dimensão fractal em espaços métricos compactos, pois desta forma teremos um parâmetro para comparar dimensão de fractais de diferentes natureza a partir do valor de sua dimensão. Vimos o conceito de espaços métricos compactos e vimos também que um subconjunto A do espaço Rm é compacto se e somente se A é fechado e limitado. O método Box Counting constitui uma das possibilidades para o cálculo da dimensão fractal e torna-se simples e prático por usar caixas quadradas de medidas 1 sobre r elevado a n para fazer a cobertura de formas de elementos e relacionar a quantidade de caixas necessárias com o inverso das medidas dos lados da caixa. Vemos, pelo exemplo, que quanto menor o lado da caixa, mais caixas serão necessárias para fazer a cobertura daquele conjunto. O teorema do Box Counting diz que, para um subconjunto A pertencente ao espaço de Hausdorff, em que o espaço de Hausdorff é um espaço métrico completo, formados por pontos que sejam espaços métricos compactos e tomando-se a métrica euclidiana, cobrindo Rm por caixas quadradas e fechadas com lados de comprimento meio elevado a n que apenas se tocam, sendo nzinho de A o número de caixas com lados dessa medida para intersectar o conjunto A, se o limite entre o quociente do Ln do número de caixas e o Ln do inverso dessas caixas existir para quando n tende a infinito, então A tem dimensão fractal D. Para mostrar este teorema, vamos considerar duas desigualdades que vão comparar quantidade de bolas fechadas de raio meio e caixas de lado meio elevado a n menos 1 e meio elevado a k de n, onde k de n satisfaça essa desigualdade para fazer a cobertura do conjunto A. Na primeira desigualdade, teremos que uma bola de raio meio elevado a n tem raio menor que caixas de lado elevado a meio elevado a n menos 1 para fazer a cobertura de um mesmo conjunto A. Veremos também que uma bola de raio meio elevado a n intersecta no máximo 2 caixas em R1, 4 caixas em R2, podendo ser generalizado para 2 elevado a m caixas em Rm, de tal forma que o número de bolas para fazer a cobertura deste conjunto A será de fato maior ou igual ao número de caixas de lado meio elevado a n menos 1, multiplicado pelo inverso de 2 elevado a n, mostrando que a primeira desigualdade é válida. No caso da segunda desigualdade, considerando que k de n seja calculado conforme a desigualdade proposta, para m maior ou igual a 3, veremos que k de n assume valores maiores ou iguais a n, onde teremos
caixas de lado meio elevado a k de n menor do que o raio de bolas meio elevado a n, sendo necessárias, então, uma maior quantidade de caixas de lado meio elevado a k de n do que bolas de raio meio elevado a n para fazer a cobertura de um conjunto K. Geometricamente, poderemos pensar também que em R1, uma caixa para fazer a cobertura de uma bola precisa ter lado maior, menor ou igual ao diâmetro dessa bola, onde chegaremos que o raio ao quadrado seja maior que a metade da medida do lado da caixa elevado ao quadrado. Em R2, veremos que a diagonal da caixa precisa ser maior ou igual, pelo teorema de Pitágoras, precisa ser maior ou igual à soma dos quadrados dos lados, onde veremos que o raio ao quadrado da bola precisa ser maior ou igual m vezes a metade do lado da caixa elevado ao quadrado. Comparando, então, as desigualdades obtidas pelo raio ao quadrado da bola com a desigualdade proposta para K, veremos que o raio ao quadrado está comparado a K, a metade do lado da caixa está comparado a meio vezes log de m na base 2, e veremos, então, que a desigualdade proposta naquela segunda etapa existe, podendo mostrar, então, que o limite proposto do teorema do box counting existe. Então, considerando que k de n dividido por n tende a 1 para n tendendo a infinito, fazendo o limite para n tendendo a infinito do número de caixas de lado meio elevado a k de n, comparando com o raio meio elevado a n da bola, por manipulações algébricas, veremos que o limite do número de caixas de lado meio elevado a k de n, com o inverso das medidas desse lado, existe, sendo d. Na primeira desigualdade, que também relaciona a quantidade de caixas com o inverso do raio da bola, veremos também que o limite existe para o ln da quantidade de caixas de medida lado meio elevado a n menos 1 é o inverso dessa medida. Como exemplo, podemos tomar um conjunto formado por componentes x1 e x2, tais que ambas variam de 0 a 1, e tomando caixas com medida 1/3 elevado a n, veremos que precisaremos sempre de 9 elevado a n caixas para fazer a cobertura daquele conjunto. Substituindo no limite, vemos que o limite assume valor 2. Aplicando o processo do box counting para a curva de Koch, veremos que precisaremos a cada iteração sempre de 3 vezes 4 elevado a n menos 1 caixas de medidas 1/3 elevado a n, onde veremos que o limite da curva de Koch é algo próximo de 1,26. Para a sala de aula, tivemos o objetivo de levar a ideia do box counting para o cálculo de figuras de diferentes dimensões, associando e problematizando, tal conforme Benoit Mandelbrot propõe em seu livro A Geometria Fractal da Natureza. Tivemos como preocupações problematizar o tema de forma a discutir com os alunos o melhor instrumento para a medição da costa litorânea de um país, se haveria espaços não medidos, por aquele instrumento, por irregularidades. Apresentar uma proposta prática que consistiu, nesse caso, de fazer o uso de malhas quadriculadas com lados de diferentes medidas para a sobreposição de uma determinada figura. Aqui sugerimos caixas quadrados de lados de medida 1, meio, 1/4, 1/8. Passamos ao preenchimento de tabela específica para relacionar a medida dos lados e a quantidade de caixas existentes, a fim de obter no final generalizações algébricas que representem a medida do lado, conforme foi proposto, a medida do número de caixas, conforme for proposto, e, para a sistematização, a observação de relações proporcionais entre essas medidas, com alguns questionamentos que podem ser aplicados pelo professor. Por exemplo, há alguma relação entre as medidas dos lados dos boxes em cada etapa? Qual relação? Há alguma relação entre a quantidade de boxes para as coberturas em cada caixa? Seria possível construir caixas menores para fazer a cobertura da imagem? Seria possível calcular o número de caixas para cobertura em função das medidas de seus lados?
e com a informação cedida pelo professor acerca dos logaritmos, já que alunos nesta etapa ainda não conhecem esse conteúdo, poderia ser possível calcular a dimensão fractal com os dados obtidos, podendo ser constituído ao final uma síntese do processo compreendida pelo aluno em forma de o que eu aprendi. De forma geral, podemos ver neste trabalho que formas com características fractais estão presentes em diversos campos do conhecimento e que conhecer a dimensão fractal nos permite comparar fractais de diferentes naturezas a partir de um dado indicador. O método box counting constitui uma possibilidade que simplifica o processo da dimensão fractal pelo uso de caixas quadradas, o que permite relacionar fractais de diversos espaços com cálculo de elementos bidimensionais, no caso dos quadrados, e nos permitiu também uma aproximação deste assunto para alunos dos anos finais do ensino fundamental com base em conteúdos que estão acostumados a trabalhar relacionando formas geométricas, medidas, processo algébrico e relação entre medidas. Aqui algumas bibliografias utilizadas e muito obrigada.